A graça e a paz esteja convosco, meu irmão, minha irmã. Aqui quem vos fala é o pastor Marcelo Vaz, pastor do Conselho das Igrejas de Nova Vida. Eu estou com a minha esposa Jaqueline, minha filha Radassa hoje não tá se sentindo bem, então a gente preferiu deixar ela descansando no seu quarto. Mas sexta-feira, 10 horas, a gente tem tirado essa hora aí aproximadamente para estar louvando, engrandecendo o nome do Senhor. E a gente louva pela sua vida, agradece os compartilhamentos feitos nos cultos na rede passada, tem alcançado aí vidas e graças a Deus por conta disso, que isso é o que nos interessa, alcançar vidas, porque isso é o que interessa ao Senhor. Então o que interessa ao Senhor, interessa a cada um de nós aqui dentro da nossa casa. Independente já da volta já desse isolamento aí, em alguns lugares já total, outros parcial, sendo feito de forma gradativa, a gente vai continuar a fazer o culto até onde Deus entender que nós devemos parar e cessar para fazê-lo. Mas esse é um projeto que nasceu no nosso coração e por conta disso a gente preserva as coisas de Deus. Aquilo que Deus coloca nas nossas mãos para fazer, a gente faz. E nós devemos fazer com excelência. Então, grato sou pela sua vida, peço para que você possa estar compartilhando aí, se você não está vendo nesse momento, ou vai ver em algum momento, compartilha lá onde você puder, no Facebook, nas suas mídias sociais, para que pessoas possam ser alcançadas, pessoas possam ser aí beneficiadas com a palavra do Senhor, com a prestação de culto, com a adoração que será sendo feita agora nesse momento. E você que vai ver durante a semana, muita gente tem visto durante a semana, não só no dia, na sexta-feira, até porque há uma prioridade aí na quantidade de lives aí, mas a gente entende, né? Mas a gente vai manter o nosso horário, o nosso dia. A gente pede para que você possa estar compartilhando aí e estar abençoando aí outras pessoas também. A gente pede para também, se você puder entrar lá no YouTube, lá no Palavra de Vida, não sei se vai dar para ver, acho que não consegue ver por causa da luz, né? Aqui tem pouquinha gente, aí se você puder estar entrando aí e estar abençoando aí o canal, prioritariamente é só palavra, conteúdo cristão, é bênção. Então, em nome de Jesus, Palavra de Vida, vai lá, clica, se inscreve, lá vai estar os cultos na rede já, no YouTube, no canal do YouTube, que é outra mídia social que a gente utiliza também para estar levando a palavra do Senhor. Então, que Deus possa te abençoar nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a paz, querido. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Salmo 147. Salmo 147, cujo título diz: Exortação a louvar o Senhor pela sua beneficência. Amém? Salmo 147, verso 1, diz assim: Louvai o Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e pensa-lhe as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as pelos seus nomes. Amém. Grande é o Senhor e de grande poder. Seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até o chão. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus com a harpa. É Ele que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir erva sobre os montes, que dá aos animais seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do homem. O Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva, ó Jerusalém, o Senhor louva, ó Sião, teu Deus, porque ele te fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa teus filhos dentro de ti. Ele é quem pacifica teus termos e te farta da flor de farinha. Que envia seu mandamento à sua terra, a sua palavra corre velozmente. Quem dá a neve como lã e esparge a geada como cinza. Quem lança seu gelo em pedaços, quem pode resistir ao seu frio?
Ele manda sua palavra e os faz derreter, faz soprar ventos e correm as águas. Mostra sua palavra a Jacó e seus estatutos e juízos a Israel. Não fez a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos não os conhecem. Louvai o Senhor. Por isso eu te convido nessa noite. Venha louvar ao Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Pode ser que você não perceba, mas o simples fato de hoje estarmos aqui louvando ao Senhor, engrandecendo o nome dEle, foi porque o Senhor nos fez conhecê-lo. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos escolheu, o Senhor colocou em nosso coração o chamado que Ele tinha para nós. Então devemos louvar ao Senhor, porque Ele é digno. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Te convido a louvar ao Senhor, declarando que Ele é grande. Grande é o Senhor, santo e muito digno de ser louvado. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito
Tu és santo. Glória a Louvemos ao Senhor, adoremos o Senhor porque Ele é santo. Louve ao Senhor porque Ele é digno de todo louvor. Seu nome é santo e hoje Ele te convida para louvá-lo. Coloque seu coração nesse louvor, nesse momento e cante conosco nessa noite. Aleluia, Deus. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos. Louvemos ao Senhor. Louvemos.
Louvado seja o nome do Senhor. Louvamos teu nome, Senhor, porque teu nome é santo. Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nosso coração exulta no nosso Deus. Nosso coração exalta o nosso Deus, porque teu nome é santo e porque o Senhor nos amou primeiro, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor elegeu a nós, Pai. E por isso hoje estamos em tua presença, fomos justificados em teu nome, santificados somos através do sangue do teu Filho, Pai. Por isso, eis-nos aqui, Senhor, engrandecendo o teu nome, louvando a ti, fazendo aquilo, Pai, que o teu coração deseja, que é te louvar e te adorar e te exaltar e te dizer que tu és lindo, amado da nossa alma. Vem, Senhor, ao nosso encontro e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. Como é bom louvar ao Senhor. Como é gratificante entrarmos na presença dele, enquanto igreja, com os cânticos. Graças a Deus por conta disso, que temos essa oportunidade, que nos foi concedida essa honra. A mesma honra que Deus concedeu de também podermos pregar o Evangelho. Ele poderia dar a anjos, a seres divinos, mas Deus deu ao homem de natureza pecaminosa, essa grande responsabilidade. Então eu peço que você possa abrir em Provérbios 29. A gente tem tratado do fruto do Espírito, lá no livro de Gálatas 5, já tem alguns cultos que a gente tem tratado sobre o assunto do fruto, ainda não acabamos de falar sobre ele, mas Deus deu uma palavra essa semana para você, meu irmão, minha irmã, e eu espero que você ouça até o final, preste bastante atenção, porque é uma palavra para você. Amém? Ela chega primeiro para mim e Deus pede para que eu repasse. Diz assim, Provérbios 29, 13. Eu uso a NVI, a Nova Versão Internacional. Diz assim, Provérbios 29, verso 13. O pobre e o opressor têm algo em comum. O Senhor dá vista a ambos. Vou repetir. Provérbios 29, 13. O pobre e o opressor têm algo em comum. O Senhor dá vista a ambos. Fecha teus olhos. Vamos ter um momento de oração. Pai, te damos graças, Senhor. Te damos graças, Senhor, porque tu deixaste, Senhor, a palavra inspirada pelo teu Espírito, para que houvesse revelação. E nessa revelação houvesse vida. Vida para nós homens, seres humanos, para que pudéssemos estarmos agora, Senhor, perto de Ti. E Tu nos deste um mediador, Jesus Cristo, que se entregou naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia e se fez santo, santo, santo. Agora, Senhor, que o Senhor possa abrir os ouvidos espirituais, os olhos espirituais do meu irmão, da minha irmã, para que possa receber essa palavra no seu coração e na sua mente. Que o Senhor possa também, Senhor, fazer de mim um canal totalmente limpo, para que flua a sua palavra, conforme o Senhor deseja. Usa a minha boca, que a minha boca seja a sua boca, Senhor. Os meus olhos, os seus olhos. Os meus ouvidos, o seu ouvido, Senhor. As minhas mãos, as suas mãos. Para que o seu nome seja glorificado, seja honrado, e a sua palavra seja conhecida e possa produzir os efeitos de transformação, de exortação, de ensino, para que ela foi realizada. Então, te agradecemos e o fazemos em nome de Cristo. Que todos digam amém. A igrejinha hoje é pequenininha, pode se sentar. Eu não tenho vergonha de falar, tenho 54 anos. 54 anos eu tenho. E uma palavra que desde que eu me conheço como pessoa, desde que eu me conheço como
como gente, desde que eu passei a ter consciência, uma das palavras que eu mais ouço, desde essa época até hoje, e todo dia quase eu ouço ela, se eu não ouço, eu leio, essa palavra é a palavra crise. Crise é uma palavra comum na minha vida. Crise é uma palavra que faz parte da minha vida e eu tenho certeza absoluta que também faz na sua, independente da sua idade. Crise é uma palavra diária em que nós enfrentamos todos os dias. Ou quando olhamos uma televisão, ou nas mídias, ou numa leitura, nós sempre nos deparamos com essa palavra. E o que é crise? Crise, o conceito de crise, é que crise é uma mudança brusca ou uma alteração importante no desenvolvimento de um ou qualquer evento ou acontecimento. Essas alterações elas podem ser físicas ou simbólicas. Então, crise é uma mudança brusca ou uma alteração importante no desenvolvimento de qualquer evento ou acontecimento. Crise também é uma situação complicada. Pode ser uma situação de escassez. As crises, elas podem ser sociais, transcenderem uma pessoa e aí se dão com um processo de alteração que ameaça uma estrutura. E essas alterações, elas geram uma incerteza nas pessoas que vivem nessa sociedade, uma vez que elas não conseguem determinar suas consequências. Então, em relação às crises que podem haver no âmbito social dentro de uma sociedade, onde envolve mais de uma pessoa, nós temos crises, por exemplo, como a crise econômica, que define a redução do crescimento econômico em um país e causa como efeito desemprego e miséria, situações periclitantes, dificuldades, fome. A crise econômica é uma crise social que atinge mais de uma pessoa. Ainda no âmbito das crises sociais, e eu dei o exemplo da crise econômica, nós temos as crises políticas. Temos também as crises, que desencadeiam situações na vida de uma pessoa e de uma sociedade e essas crises elas causam uma reação nessa sociedade e elas podem trazer decisões precipitadas ou até mesmo decisões ou não decisão diante dessa situação de crise ou de acontecimento. Ou seja, pode-se perder o senso de direção numa crise. E por enquanto eu estou só no âmbito da sociedade. Pode haver uma crise como essa que está vendo, uma crise na saúde. É uma crise social também, que vai gerar uma crise econômica também. É uma alteração brusca, é uma mudança brusca, importante no desenvolvimento da sociedade humana. E a gente vive hoje essa crise, sendo ela social. Mas há crises que são pessoais, crises da pessoa, que a pessoa atravessa. Uma crise de saúde, por exemplo, uma saúde física. Quando uma pessoa passa por uma mudança, passa a ter uma doença, por exemplo. Pode também ter uma crise de nervo, quando a pessoa perde o controle das suas emoções, geralmente diante de uma situação de estresse. Pode ser que ela desenvolva uma doença, um problema de saúde, um problema que vai se agravando. Ali há uma crise, porque houve uma mudança brusca e uma alteração no acontecimento chamado vida. As crises emocionais, também há crises de crença, onde as pessoas elas passam por instabilidade quanto a hábito, naquilo que elas acreditam ou não. Também há
crises de crenças, sendo uma crise pessoal. Crise existencial, quando a pessoa passa a se questionar, e aí se questiona sobre a sua vida, e aí pode ser como um todo. Então a gente pode entender que, independente da crise social ou da crise pessoal, ela sempre vai afetar a pessoa. E ela sempre vai afetar ela de forma ou física ou emocional. Então, por isso da gente ouvir quase que diariamente a palavra crise. Porque sempre há mudança brusca e alteração nesse desenvolvimento, ou da sociedade, ou de uma sociedade específica, ou de uma pessoa. Você pode estar passando por uma crise. Não só a crise que a gente está passando na área da saúde, que está gerando uma crise econômica, que sabe-se lá onde vai dar, mas você pode estar passando por uma crise emocional também. De repente uma crise de crença, uma crise que está trazendo para você situação de conflito, uma situação perigosa, uma situação às vezes até de ausência. Então, diante desse pequeno conceito do que é crise, eu quero entrar na palavra de vida para trazer uma passagem que está em João 9, no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São João, capítulo 9. Eu quero falar sobre essa passagem toda. Diz que Jesus estava passando junto com seus discípulos, até que ele vê um cego de nascença. Ele vê um cego que ele nasceu cego. Aquele homem nunca havia visto nada, era de nascença. E os discípulos, eles indagaram a Jesus. Eles indagaram perguntando: Senhor, quem pecou? Este homem que nasceu cego ou os seus pais? Porque ele nasceu cego. E a dúvida era se o homem tinha pecado, já que ele nasceu cego, ou se os pais pecaram. E a resposta de Jesus, ela é tremenda. Ele fala: nem ele, nem os pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Jesus ainda alerta aos discípulos que estão ao redor diante daquela situação, que ainda era dia, que os discípulos e ele ainda precisavam realizar algumas obras. As obras de Deus, daquele que enviou Jesus para a terra, e que a noite já estava se aproximando. E ali, durante aquela noite, ninguém podia trabalhar. Jesus já estava falando de sua partida. E ele completa dizendo que enquanto ele está no mundo, ele é a luz do mundo. Então, depois de proferir essas palavras, esses ensinamentos, Jesus ele cospe no chão. Ele cospe no chão. Ele mistura a terra com a saliva dele e ele aplica nos olhos daquele homem. E ele fala para aquele homem cego de nascença: vai se lavar lá no tanque de Siloé. Siloé significa enviado. E o homem vai lá e ele vai se lavar. Ele se lava os olhos e ele passa a enxergar. E aquele homem, depois que passa a enxergar, ele começa a andar, obviamente, no local. E aí os vizinhos que tinham visto ele mendigando pela sua condição social, isso eu vou explicar um pouco mais na frente, eles começaram a ficar, esse ali não era o mendigo que ficava sentado, aquele cego que ficava mendigando, pedindo dinheiro, porque como ele era cego, ele não podia ficar andando como pedinte, ele ficava parado num local e lá ele ficava pedindo, mas ele estava andando e estava sem a ajuda de ninguém. Isso criou uma confusão. Alguns acreditavam ali, daqueles vizinhos, que era ele, outros diziam que não, era um cara parecido com ele. E ele, quando ouviu isso, ele falou: não, sou eu mesmo. Aqueles que vocês viam aí sentado, mendigando, cego de nascença, sou eu. E aí eles começaram a interrogar
os vizinhos começaram a interrogar aquele homem, perguntando, mas vem cá, então como é que foram abertos os seus olhos? E aí ele responde, um homem chamado Jesus. Ele pegou e misturou a saliva dele com terra. E ele colocou nos meus olhos e me mandou lavar no tanque de Siloé. E eu fiz isso, eu fui lá, lavei meus olhos e agora eu vejo. E os vizinhos perguntaram, vem cá, mas onde é que está esse homem? E aí aquele homem que foi curado da cegueira falou assim, eu não sei onde é que ele se encontra. Então o que os vizinhos fizeram? Pegaram aquele homem curado da cegueira e foram levar para os fariseus. Levaram aquele homem que havia sido cego aos fariseus. Por quê? Porque era sábado. Era justamente no sábado que Jesus havia misturado a terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. E aí os homens também, os fariseus, quando ficaram sabendo, foram perguntar para aquele homem, indagaram aquele homem. E ele deu a mesma resposta, olha, ele colocou uma mistura de terra com saliva e colocou nos meus olhos. Aí eu já lavei os olhos e agora eu vejo. E aí começou o conflito dos fariseus. Bom, esse homem não é de Deus porque ele não guarda o sábado. Ele não podia curar aquele homem, ele não podia trazer aquele milagre, operar o milagre, porque era sábado. Sábado é o dia do descanso. Sábado é o dia que ninguém pode trabalhar. A lei determina isso. E os fariseus eram um grupo em que guardavam as leis mosaicas de uma maneira firme. Acontece que algumas pessoas e alguns fariseus começaram a perguntar, como é que pode um pecador, porque na cabeça deles Jesus era um pecador, fazer coisas miraculosas, como essa, por exemplo, de misturar a sua saliva na terra e colocar no homem, o homem se lavar, e ele passar a enxergar sendo cego de nascença. E ali mesmo, naquele conflito deles, houve uma divisão. E naquela divisão eles se tornaram a perguntar ao homem. O homem que tinha sido curado já pela terceira vez. Vejam bem, os vizinhos perguntaram a primeira, depois os fariseus perguntaram a primeira vez, e de novo os fariseus estão perguntando de novo. Porque ali já devia estar uma multidão de fariseus, de vizinhos, já devia ter vários grupos ali em volta daquela pessoa. Vem cá, me diz uma coisa. O que você diz a respeito dele? Na realidade, essa pergunta era justamente para pegar Jesus, para trazer culpa por Jesus ter curado, ter trabalhado justamente num sábado. Foram os seus olhos que ele abriu e o homem responde, ele é um profeta. Jesus é um profeta. E aí, a palavra de vida já não fala de fariseu e vizinho, fala dos judeus. Então, os judeus, aqueles que não conheciam ele, né, tirando os vizinhos, eles não acreditaram que aquele homem era cego e ele havia sido curado. Só foram... Vamos fazer o seguinte, então vamos mandar chamar os pais desse homem. E aí mandaram chamar os pais do homem, que tinha sido curado. E aí os pais vieram. Veja bem, quantos grupos já deviam ter naquele tumulto todo ali? Chamaram os pais. E aí perguntaram, vem cá, esse aqui é seu filho? Esse homem aqui, esse rapaz aqui é seu filho? Que diz ter nascido cego? Como é que ele pode ver agora? E aí os pais confirmaram, olha, ele é nosso filho sim. Esse rapaz é nosso filho e nasceu cego sim. Mas a gente não sabe como é que ele passou a ver, a gente não tem ideia quem abriu os olhos dele. Pergunta a ele, ele já tem idade suficiente, maturidade suficiente para falar por ele mesmo. Ele mesmo vai dar explicação. Ele é uma pessoa consciente, tem cognição, a ponto de dar uma explicação. Mas os pais fizeram isso não por conta do garoto ser inteligente, não, ou pelo menos ter cognição para falar, porque eles tinham medo. Tinham medo dos judeus, eles começaram a ficar com medo. Porque se alguém confessasse que Jesus era o Cristo,
eles iam ser expulsos da sinagoga. O lugar onde eles aprendiam as suas leis, onde eles guardavam ali os seus rolos e ali ia sendo ministrada a palavra. Então, por isso que os pais falaram, olha, ele tem idade, aí pergunta para ele. Aí de novo chamaram o homem. Chamaram o homem. Foram atribular o homem de novo. Vem cá. Para a glória de Deus. Aí já foi o apelo. Para a glória de Deus. Diga a verdade. Sabemos que esse Jesus aí é pecador. Esse homem é pecador. Aí o homem que foi curado, o homem que era cego de nascença, ele dá uma resposta tremenda. Ele dá uma resposta tremenda. Eu costumo usar essa resposta dele para diversas vezes, quando a gente começa a conversar, eu com outras pessoas de outras crenças, que começam a tentar rebater, e eu vejo até, às vezes, uma velocidade no debate em relação à crença, coisa que eu não gosto de fazer, porque nós temos que respeitar, independente de qualquer coisa. Eu tenho princípio e eu cuido dos meus princípios e respeito os princípios dos outros, as crenças das outras pessoas, mas tem gente que fica feroz, porque começa a pedir explicação, eu vou explicando, e aí quer rebater e rebate de uma forma feroz. E chega um momento que eu uso isso que esse homem usou. Ele fala assim, não sei se ele é pecador. Não sei. Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Olha que tremendo. Ele já tinha sido perguntado, já era a quarta vez que perguntavam para ele. E aí, de novo, na insistência, eles perguntam o que ele lhe fez, como ele abriu os olhos. E ele de novo fala, eu já lhe disse. E vocês não estão me dando ouvido. Por que vocês querem ouvir outra vez o que eu tenho para falar? Porque eu já falei algumas vezes. Acaso vocês querem ser discípulo deles? E aí, então, começou aí que ficou mesmo, né? Ficaram raivosos os fariseus, aqueles que estavam do lado, e aí começaram, não, o discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas quanto a esse, a gente não sabe nem de onde ele vem. E o homem responde, ora, isso aí é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores. Isso é uma coisa que está me enraizada na vida daquilo. Mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais tinha ouvido que um homem cego de nascença tivesse seus olhos abertos. Se esse homem aí não fosse de Deus, isso quem está narrando é o homem que foi curado. Não poderia fazer coisa alguma. Apenas, e não tinha como, só um milagre para acontecer uma coisa daquela que nunca havia acontecido. E aí, aqueles homens, olha, você nasceu cheio de pecado, como é que você tem ousadia de nos ensinar? Ele não estava ali para ensinar ninguém. E ele também não acusou ninguém. Ele só estava falando que nunca ninguém tinha feito aquilo, e é incrível como aqueles homens não sabiam explicar. Porque milagre a gente realmente não explica. A gente vive ele. E quem opera é Deus. É aquilo que a ciência não consegue explicar. Então, Jesus tinha ouvido que aquele homem tinha sido expulso do seio daquela sociedade ali naquele momento. Jesus ouve. E quando encontra aquele homem, ele pergunta para ele, você crê no Filho do Homem? Pergunta para o homem que foi curado. E ele fala, poxa, mas quem ele é? O Senhor está falando aí, mas quem ele é para que eu possa crer nele? E Jesus fala, olha, você já tem visto ele. É aquele que está falando com você. E aí o homem que era cego de nascença, mendigava, ele fala, Senhor, eu creio. E ele vai além, a palavra de vida vai além. Fala que depois que ele fala que ele crê, ele adora.
ele adora. Jesus fala que ele veio para esse mundo, para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. E ali alguns fariseus ouviram aquilo. E aí perguntaram, vem cá, acaso também somos cegos? E Jesus fala para os fariseus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados do pecado. Mas agora que dizem que pode ver, a culpa de vocês permanece. Veja bem, meu irmão. A história conta a operação de um dos milagres que Jesus fez de forma específica, porque ele fez vários, e João fala lá no último versículo, no último capítulo, que se tivesse que colocar em todos os livros não caberiam, né? Escrever todos os milagres que Jesus fez enquanto andou na terra, mas esse é específico, especificamente se fala desse milagre. Esse homem era cego de nascença. E o cego de nascença, ele era rotulado de diversas situações. Primeiro que a cegueira, a doença, era relacionada sempre a um problema espiritual, sempre ao pecado. Então a cegueira indicava que havia um pecado. O problema, e por isso a pergunta dos discípulos a Jesus, era saber quem pecou, porque se ele nasceu cego, se eram os pais ou ele. Então a cegueira indicava que aquele homem havia pecado, ou o pai dele havia pecado. Essa era a dificuldade. Mas que alguém havia pecado para que ele ficasse cego ou nascesse cego. Então, e por conta disso, ele era marginalizado da sociedade, porque era considerado uma pessoa impura. Os leprosos, eles saíam do seio totalmente da sociedade, os cegos não. Eles podiam ficar ali à margem, mas mendigavam, não tinham trabalho, ninguém dava condição para eles, eles não aprendiam nada, eles realmente ficavam à margem mesmo da situação, da sociedade como um todo. E aí, não era só o cego, era qualquer deficiente físico. Então, era correlacionada a deficiência física à espiritual. E havia um pecado, que era a relação que havia entre essas duas situações. Então, diante disso tudo aí, da crise que foi conceituada lá no começo, na introdução, né, diante dessa palavra, da passagem que foi narrada, a gente consegue visualizar aqui que tem vários grupos, e esses grupos têm reações distintas. Veja bem, Jesus passava com os discípulos. E os discípulos que acompanhavam Jesus já estavam com Jesus há algum tempo, via a operação de milagres, ouviam seus ensinamentos, mas eles tinham dúvida. Eles tinham dúvida se realmente aquele homem havia pecado ou os pais. Jesus já estava com eles há um tempo. Jesus já ensinava. Mas aqueles homens ainda, parece que não tinham ainda compreendido as palavras, as doutrinas e os ensinamentos de Jesus. Havia os vizinhos que viram o rapaz cego, sentado mendigando, desde pequeno, possivelmente, e eles ficaram confusos. E para ir dirimir a confusão, ou para ficar bem com um grupo religioso que tomava conta naquela época daquela sociedade, eles foram levar eles. E levaram a eles porque também ficaram temerosos, tiveram medo também. E foram questionar, vem cá, olha aqui, ó, aconteceu isso aqui com esse rapaz aqui. Ele está vendo, a gente conhece ele. Aí a gente fala desse grupo, desse terceiro grupo, que eram os fariseus, que interrogaram aquele homem que era cego várias vezes, somente para acusar Jesus de ter curado no sábado. Havia também os pais do homem. Os pais do homem também foram chamados. E eles foram chamados e eles ficaram preocupados, porque eles tinham medo dos fariseus, de não entrar mais na sinagoga. E aí jogaram para o filho toda a situação. E o homem que havia sido curado,
estava sendo metralhado por aquelas pessoas. Jesus também estava naquele meio. E aí, meu irmão, minha irmã, na crise de uma sociedade, nós encontramos grupos. Nós encontramos alguns grupos, esses grupos são muito parecidos e eles têm reações bem parecidas. Essas reações dos discípulos, eles andavam com Jesus, mas tinham dúvida. Nós encontramos muitas pessoas que acreditam, creem, mas ainda têm dúvida. Ainda não aceitaram, assumiram a sua crença, a sua condição. E aí cria-se uma crise. Os vizinhos são aqueles que estão próximos e por conta de uma situação levam para quem eles acham que é competente para resolver o problema. Também fogem da sua responsabilidade. Uns ficam com dúvidas, como os discípulos. Outros, na crise, ficam como os vizinhos, fogem da sua responsabilidade. Os fariseus querem achar culpado, responsabilizar alguém por conta da crise, mas a crise já foi instalada. Os pais tinham medo. Há pessoas que na crise elas ficam com medo. Elas têm medo. Tem medo do que aquilo pode acarretar daquela situação, até que ponto vai. Até quando vai essa crise. Engraçado que o homem que foi curado, ele celebrou aquele momento. Ele celebrou o momento. E aquele momento era para ter sido celebrado pelos discípulos, porque eles andavam com Jesus, e Jesus tinha feito e operado um milagre que nunca antes havia sido feito e realizado. Ele era para que os vizinhos que estavam ao redor ali da casa daquele rapaz ficassem alegres também. E eles não estavam confusos. Os fariseus, tudo bem. Os fariseus, eles queriam culpar Jesus, mas mesmo assim, porque curou um cego de nascença, aonde está a humanidade, o bom senso, o amor? A lei acima do amor, acima da graça. Também há pessoas no nosso mundo, em meio à crise, que se prendem a leis, a legalidade das coisas, e não as coisas que estão acontecendo ao redor, no meio da crise, que são boas. E eu não estou falando especificamente da crise que a gente está passando, não. Estou falando em meio à crise, no geral. Os pais do garoto, do homem, eles fizeram um tratar felicíssimos, porque o filho passou a enxergar. O filho não sabia o que era cor. O filho ouvia ou tocava sobre estruturas que falavam para ele, mas ele nunca tinha visto. Ele começou a ver cores, ver coisas, ver objetos. Nossa, para os pais deveria ser uma coisa alegre. O homem estava exultante. Só que estavam abafando ele no meio da crise. E muitas pessoas ficam assim. Acontecem coisas boas com as pessoas no meio da crise. Mas os outros ficam bombardeando aquele que foi agraciado no meio da crise, seja ela qual for, por alguma coisa. E não dão nem a devida importância por uma coisa até muito, nesse caso, importante e grande. Mas e Jesus? E Jesus no meio disso tudo? Meu irmão, eu vou dizer para você uma coisa. Jesus no meio da crise. No meio da crise, você sabe o que Jesus vê? Você sabe o que Jesus tem capacidade de ver no meio da crise? Jesus tem a capacidade de ver uma oportunidade. De quê? De
acontecimento maravilhoso da obra de Deus, da manifestação da obra de Deus. Jesus vê uma oportunidade no meio da crise. A oportunidade de estar levando a obra de Deus, de estar realizando e fazendo com que se manifeste a obra de Deus. E qual é a obra de Deus? É a de salvar. O intuito de Deus é salvar o homem. Jesus veio exclusivamente para trazer redenção para mim e para você, independente se você o aceita ou não. A salvação está aí. A salvação está para mim e está para você. Ela não é exclusiva daquele que o recebe e o aceita. Ela não é. A salvação, ela é para aqueles que creem e andam no caminho ao final da sua vida. Mas durante a sua vida terrena, ela é para todos. Então está aí a oportunidade. Está aí a oportunidade no meio da sua crise. No meio da crise, a oportunidade de você ver a obra de Deus se manifestando. E aí você pode estar pensando, eu estou passando por uma crise, mas o senhor não sabe. O senhor não sabe que eu estou passando por uma crise. Tem gente na minha família passando problema relativo à doença, eu estou com problema econômico, problema financeiro, eu estou sem emprego, eu estou com N problemas, eu estou com familiares com problema, eu não tenho condição nenhuma. Amém. Mas Deus está te vendo, meu irmão. Deus está te vendo. E Deus, Ele não usou atalho. Deus trouxe o seu Filho para que houvesse salvação. E os milagres não foram feitos em retribuição, para haver uma caridade. Eles não foram feitos para isso. Eles foram feitos para que as pessoas pudessem enxergar, porque tem pessoas que só enxergando, só vendo, elas conseguem compreender a magnitude, porque elas conseguem enxergar a impossibilidade do homem produzir aquilo. Então, quem pode fazer? Qual é a conclusão que eles têm? Que só Deus pode trazer algo diferente, como aquelas coisas, como a operação de milagres. Então, o sobrenatural é Deus que age. Então, meu irmão, você não perca essa oportunidade no meio da crise. Nessa crise social, na crise existencial, na crise se você tem passado, ou nas que você vai passar, da salvação. De aceitar esse Cristo, esse Deus, porque Ele está aí para todo mundo. As pessoas, elas criam crise às vezes. E elas, no meio da crise, elas vão se perdendo. E muitas das pessoas, elas se deixam ser massa de manobra. Então elas ficam confusas, elas ficam perdidas, procuram responsabilidades, em vez de se voltar a Deus. Muitos cristãos hoje estão apurando responsabilidade disso tudo que está acontecendo. Eu vou ser sincero, eu não quero saber. Aconteceu, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Vamos orar. Eu não sou médico, não posso ajudar nessa área. Na minha área, no que eu puder fazer, eu ajudo. Mas eu não sou médico. Então, só cabe a minha oração. Então, que você possa pensar nessa palavra, meditar nela, dar uma olhada na crise, e no meio da crise, o que você tem procurado, tem buscado. Porque aquela crise, ela foi criada. Ela não devia ter... Ela foi startada por conta da operação de um milagre. E se você pensar racionalmente, é um absurdo. Porque era para ser um dia de alegria, um momento de alegria. Um momento mágico, maravilhoso. E só uma pessoa, só uma, diz a palavra em João 9, que adorou o Senhor. O homem que foi curado. Os outros grupos se perderam. A crise é uma oportunidade. É uma oportunidade de você conhecer a esse Cristo maravilhoso.
de você se envolver com esse Cristo maravilhoso. Então, em nome de Jesus, que você não perca essa oportunidade, porque Jesus vê na crise uma oportunidade. Então, que você possa ter a mesma consciência que Jesus. Vamos orar? Pai, te damos graças nesse momento, Senhor. Te damos graças, Senhor, pelas nossas vidas. E aí eu falo pelas nossas vidas, não só a nossa que está aqui desse lado, mas a dos irmãos que estão do outro lado, Pai. Sabemos que as crises são inevitáveis, sejam elas realizadas no seio da sociedade, sejam elas individuais, mas elas são inevitáveis no nosso caminho. Independente se é um caminho com o Senhor ou não, elas são inevitáveis. Mas que essa palavra, Senhor, possa entrar no nosso coração na medida de termos consciência de que o Senhor na crise, o Senhor aproveita a oportunidade para que pessoas possam enxergar a Ti. Então, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que Tu possas abençoar meu irmão, minha irmã, que ele possa ter conforto e consolo nessa palavra, que ele possa mudar o foco e o rumo no meio da crise, que ele possa ver como o Senhor vê, porque o Senhor, no meio da crise, o Senhor opera milagres, e milagres não se explica, como foi dito anteriormente, ele se vive. Então que possamos viver o nosso milagre diário, que é respirarmos. Se acreditamos que o ar existe e não vemos, por que não acreditamos no Teu sobrenatural, na manifestação do Senhor sobre nossas vidas? Então, Pai, toma a vida do meu irmão, da minha irmã, aquele que está aflito, aquele que está confuso, aquele que quer apurar responsabilidade, aquele que tem dúvida, aquele que quer se eximir da sua responsabilidade também. Pai, em nome de Jesus, Senhor, alcança essas pessoas, Pai. Alcança cada uma delas, Pai. Que elas possam refletir, Senhor, nessa crise, na crise que elas passam, individual ou de sociedade, nessa palavra. É a oração que te fazemos, Pai, e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, minha irmã, graça doa a Deus pela sua vida, por ter ficado conosco aí, prestando esse culto ao Senhor, por ter ficado junto conosco aí, entregando ao Senhor toda a adoração, que você possa compartilhar essa mensagem, que você possa repassar essa mensagem a outras pessoas, para que elas possam conhecer um pouco mais desse Deus. Eu quero aproveitar o dia de aniversário da minha prima, Daniela, lá no Manaus. Queria mandar um beijão para ela. Eu não vejo, tem mais de, 40 anos, 45 anos eu não vejo minha prima. Hoje ela faz aniversário, eu mandei uma mensagem para ela. Eu aqui de Santa Cruz da Serra, ela lá em Manaus. E saudade. Então que Deus possa abençoá-la, tá? Quero te abençoar também, abençoar a tua semana. Te aguardo na próxima sexta, se assim o Senhor permitir. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces comunhões e consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, de agora e para todo o sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus, rica e abundantemente.